Então, vamos gravar aqui essa aula de ACLS com o nosso ilustre Rafael, para o nosso treinamento. Esse é um paciente de 32 anos, chegou de madrugada, às 6 da manhã, na sala de trauma, o doente está monitorizado, a família trouxe ele, veio com a esposa, o doente vomitando na sala de trauma, e aí, né, perguntou-se sobre a história do paciente. Então, o paciente chegou de madrugada, né, ficou deprimido, porque o Fluminense perdeu para o Flamengo de 5-0. E o doente chegou, enfim, depois de uma libação alcoólica, chegou alcoolizado em casa de forma que estava vomitando, com muita falta de ar, e a esposa trouxe ele para o hospital. Tá? É isso, história prévia de etilismo. Segundo ele, uma história de alergia à dipirona, né? Nunca infartou, mas o amigo falou que ele caiu, inclusive, lá no Maracanã e bateu a cabeça. Tem alguma escoriação? Tem alguma marca disso aí? Está sangrando? O exame físico do doente está um pouco sonolento, né? Com vômito, inclusive. Começou a evoluir ali depois do vômito com um pouquinho de mal-estar, né? E falta de ar, inclusive, tá? Ok. E qual o Glasgow do paciente? Agora é 12. Tá. Ele fez uso só de álcool ou de alguma outra substância? Então, a princípio só álcool, né? E comeu lá um podrão no Maracanã. Tá. Posso fazer o exame físico no paciente? Pode, claro. Ausculta. Então, ele está na verdade, com um pouco, inclusive, de ronco na ausculta, tá? Um pouco mais taquipneico agora, com um pouco de falta de ar, com piora aí depois do vômito, né? E evoluindo agora com a piora dos parâmetros vitais. Tá, beleza. E abdômen, como é que tá? Um pouco mais distendido, tá? E aí eu puxei agora os novos sinais vitais do paciente. Tá, e como é que tá as pupilas do paciente? Normais. Beleza. Ele tá falando? Tá um pouquinho mais sonolento agora. Tá ok, então. Eu posso agora puxar os sinais vitais do paciente, por favor? Pode. Checo o pulso. Não tem pulso, doutor Rafael. Solicito o carrinho de parada, por favor, e preparar adrenalina e amiodarona. Tá. Então, o carrinho de parada Preparar chegou. oxigênio também. Tá. Oi, doutor Rafael, perdão. Preparar oxigênio também. Tá, então já tem um oxigênio aqui preparado, a adrenalina já chegou e o carrinho de parada está aqui do nosso lado. Ok, ajustar o DEA para verificar o ritmo do paciente, por favor. Então, chequei, a gente acabou de trocar o cabo do paciente e continua com esse mesmo ritmo. Tá, então, vou fazer o choque, então. Pedir para carregar em 200 joules e é bifásico, certo? Tá, 200 joules. O que o senhor está vendo no ritmo aqui? Não tem ritmo. Então, ritmo chocável? Eu não posso fazer o choque, não posso? Ou não? É um ritmo não chocável. Tá. Poder você pode, mas esse é um ritmo chocável do doente? Não. Ventilar então, esse cara também. O que a gente vai fazer para Tá ele? saturando. Você pode ligar o oxigênio no paciente, pode começar as compressões, então, por favor. Então, já comecei as compressões torácicas para ele. Beleza. Eu vou deixar alguém da equipe de enfermagem, por favor, liderando a parada. Tá. E vou pedir para alguém ficar específico na ventilação do paciente. Tá. E alguém com as medicações para fazer os acessos. Tá, já tem um acesso, doutor Rafael, no meu superior direito, no meu superior esquerdo. Já tem gente ventilando ele, mas está um pouquinho suja a via aérea dele de vômito. Eu não sei o que houve. Tá. A frequência cardíaca dele está 33? Não, aqui no fundo, a frequência no fundo está como 0, 53 é a saturação, que, Tá. na verdade, melhorou depois da massagem cardíaca, né, que agora está 37.
A respiratória estava 33, né? Mas está influenciado pela massagem cardíaca, inclusive, do time. Tá, checa o pulso agora, novamente, depois de... Puxei uma nova PA aqui, tá, doutor Rafael? Então, estamos fazendo massagem, está com 1 minuto. Só quer que faça alguma medicação para ele? Pode fazer adrenalina. Então, a gente já fez agora no ciclo 1, no C1, uma dose de adrenalina, tá? Beleza. Tem pulso? Não tem pulso ainda, a gente ainda está no meio da massagem cardíaca. Beleza. Quer que eu vá anotando o que a gente está fazendo para depois a gente discutir? Pode anotar. Obrigado, Cadu. Aí qualquer coisa você me pergunta o que você fez antes, eu vou te falando. Atualmente, como que é? São 30 incursões para 2 ventilações? Isso, já está fazendo 30 para 2, tá? Tá, beleza. Agora, ele está com muito vômito na via aérea dele, doutor. Não sei se ele pode ter engasgado e broncoaspirado. Eu vou pedir o laringoscópio para entubar. Tá, vale a pena fazer uma aspiração da via aérea dele? Vale. Então, eu vou fazer uma aspiração. Obrigado. Tá saindo muito vômito, doutor. Muito vômito aqui. Tá? A gente está aspirando bastante. Pode botar. Chegamos agora em 2 minutos, doutor Rafael. Já Tá bom. fizemos aqui a dose de adrenalina que o senhor pediu e a gente está no segundo ciclo agora. O que o senhor quer? Chegamos em 2 minutos. Mantém a oxigenoterapia e pode fazer a mildarona, não é isso? Tá. O ritmo dele é chocável? Não. Então a gente não vai chocar nem fazer a mildarona. Então faz adrenalina. Tá. A gente já fez adrenalina agora no último ciclo. Tem que fazer de quanto em quanto? Um ciclo de 2 ciclos. Então já fiz no C1, vou fazer agora em qual? No C? 3. Depois? C5. C5. Beleza. Fiz uma massagem, tá? Beleza. Agora, tá aqui a frequência cardíaca dele, doutor. Tá bom. Pode chocar agora? Pode. Você quer ver se ele tem pulso, alguma coisa? Então, checa pulso, por favor. Ele não tem pulso, doutor. Então, por favor, prepara o choque de 200 joules. 200 joules. Vou carregar. Precisa afastar alguém da maca? Afasta, por favor. Pode distribuir. Todo mundo afastado, doutor. Todo mundo afastado. Tá? Pode mandar ver. Pronto. Checa o pulso do paciente novamente. Chequei o pulso novamente do paciente. Agora, ele está com pulso, doutor, e está meio irregular, tá? Uhum. Só quer que puxe a nova pressão, ao invés de HGT, alguma coisa? Por favor. HGT e o pulso, por favor. Pode verificar, por favor. Novo sinal vital também? Por favor, sim. Tá, então eu vou atualizar o oxímetro dele aqui, tá? Eu vou medir nova pressão arterial dele, tá? Então, eu atualizei o sinal vital dele, doutor. Beleza. Eu posso verificar se a saturação do paciente é 82, certo? Isso. Tá bom. Eu vou preparar para intubar, então, garantir via aérea. E é um paciente instável, né, do ponto de vista hemodinâmico. Acho Isso. O que a gente está vendo, doutor? Então, o paciente tem que preparar intubação, kit de intubação preparado, mas qual é o ritmo desse paciente? Tá irregular. Tá irregular, ele tem pulso, é um QRS estreito ou largo? Estreito. Então, Eu não tô vendo onda P também. não vê onda P. Qual é o ritmo desse paciente? A arritmia é uma arritmia, não é? É uma SA aguda, né? Não tem. Ele saiu, então, num ritmo QRS estreito, irregular, com pulso, é uma fibrilação atrial, certo? Sim. Ele está estável, o paciente? Não. Qual é o tratamento de uma arritmia com QRS estreito e instável? Bom, primeiro eu vou garantir a via aérea do paciente. Primeira coisa que eu tenho que fazer. Tá, você quer garantir, então tá bom. Vamos preparar aqui a via aérea dele, né? Você quer preparar, então, um pouquinho torporoso agora, enfim, tá?
Você vai sedar esse paciente, fazer medicação para ele? Eu vou fazer a lidocaína, né, inicial, e... Qual é a dose dos remédios? Alguém tem um pocketbook aí? Eu vou Remédio? para isso agora. Calu, você quer ajudar ele? Ajuda aí, galera, por favor. Você quer fazer o que no paciente? Você quer sedar e analgesiar o paciente? Eu ia fazer uma analgesia inicial com lidocaína. Tá. Qual é a dose? Ele tem 70 quilos. Verifica, deixa eu pegar aqui. Mas aí seria a dose que você está falando para intubação ou a ser analgesia do paciente? Não, ele quer entubar o doente. Ah, beleza. Para intubação, o paciente tem quantos quilos? 70, ele falou. 70 quilos, você vai fazer 5,3 ml de lidocaína no paciente. Muito obrigado, valeu. Isso. Que medicação você vai fazer para... Que mais você vai fazer para o doente? Valeu, Daniel. Isso aí, Dani. Cara, então, ele tá ele tá taquicárdico, mas ele tá com a PA lá embaixo. Então, eu não lembro qual que era o que fazia aqui. Você pode fazer cetamina, ketamina ou etomidato para sedação do paciente. Etomidato é mais cardioestável, né? Eu lembro disso. Mais cardioestável. A ketamina, ela faz o quê? Sobe muito a frequência cardíaca e a pressão, né? Só que ele já está taquicárdico, né? Já tá taquicárdico. No caso do etomidato, você vai fazer 10,5 ml. Uma ampola mais um cadinho. Mas aí você arredonda para uma ampola. Né? Isso. Beleza. Vou compartilhar aqui com o grupo, né? Pode ir falando, tá, Cadu? Beleza. Então foi, né? A gente vai fazer lidocaína como pré-medicação, depois você falou do etomidato, vai fazer uma ampolinha pelo peso que ele tem, né? E aí seria a última droga para sedação agora, pós-sedação do paciente, que é o bloqueio. Isso, aqui eu estou compartilhando com vocês, por exemplo. É o que eu estou olhando, exatamente. A imagem do pocketbook, né? Beleza. Aqui tem um protocolo para sepse, por exemplo, né? A gente tem aqui a dose, ó. Então, quem tem acesso ao pocketbook aí, 70 quilos, 5,3 ml de lidocaína, né? Que poderia ser o fentanil também. No caso, eu vou evitar a ketamina, que eu posso fazer na sepse, mas daqui eu vou evitar, eu vou fazer etomidato, para 70 quilos, fazer 10,5. E eu faço blocador muscular para ele? Bom, eu faria também. Né? Vale a pena, fazer 10 ml também, certo? Então, como a gente tem acesso aqui ao pocketbook, eu consigo ter as drogas na mão de intubação desse doente. Show? Beleza? Vamos voltar lá para o atendimento dele. Isso. Aí, ó, se liga, Rafa, que o Dani colocou aí no chat, não sei se está vendo. Esse aí é o protocolo de Osasco, quando você vai orientar o paciente para fazer uma cardioversão sincronizada, no caso de um ataque à arritmia, sim, viu? Aí você tem que seguir, pelo menos pelo ACLS, esse protocolo então, aí. Assim, na prática, só para a gente seguir aqui, ó, ele não tem como estar orientado, o doente está, né, no final das contas, Glasgow 12. Já sedei o paciente e vou entubar. Teoricamente, eu já bypassei a sedação, porque eu prefiro entubar o doente, tá? Qual é o risco de entubar esse doente agora, galera? Broncoaspirar, né? Broncoaspirar, o ideal. Era isso que eu ia te perguntar. O que você acha? A primeira coisa que a gente tem que ter feito é o seguinte: ele é um doente que teve, antes da gente seguir, tá? Um rebaixamento de consciência, vomitou muito e bateu cabeça. Eu tenho que pensar em duas coisas: broncoaspiração desse paciente, sangramento intracraniano. É um doente que é etilista. Eu tenho que ver a glicemia desse paciente, que ele pode ficar sem comer muitas vezes. Então, ele estava vomitando por falta de ar e ele estava desaturando. A primeira coisa que tinha que fazer para esse doente era aspirar a via aérea dele, tá? Então, mas foi isso. A gente fez isso depois, né? Aí ele parou. Nisso que ele parou, um grande mecanismo de parada cardíaca nele é hipóxia. Então, eu tenho que, de fato, antecipar a aspiração da via aérea dele. Né? Então, ele parou na sistolia, que é um dos 5H. Não é isso? Certo? Beleza. Aí, se eu entubar esse doente hipotenso, qual é o risco dele? Dele ficar mais hipotenso ainda. Mais hipotenso ainda. Então, eu tenho um paciente com uma taquicardia, né? Que, no fundo, é uma taquicardia que é estável ou instável? Instável. Instável. Exatamente. E instável
Qual é o problema dessa taquicardia desse doente? Pode embolizar também, né? O paciente pode embolizar e piorar o quadro. Sim, e pode parar, inclusive, né? E pode parar também, né? Ainda tem essa questão. Você faria É isso? você faria tiamina para esse cara? Agora não vai mudar a conduta. Vai ter que fazer tiamina depois, mas não muda a conduta aguda. Tá? A minha preocupação com ele é frequência cardíaca, concorda? Sim. Certo? Beleza? Então, o que eu vou fazer agora com ele? Você vai ter que fazer uma cardioversão sincronizada para tentar mudar o ritmo dele quanto antes. Sim. Isso. Né? Eu tenho que mudar o quanto antes isso daqui. Né? O doente começou a taquicardizar. A frequência cardíaca dele. 148. Certo? Então, vamos fazer a cardioversão dele, né? André, uma pergunta, por favor. Uhum. Mesmo a equipe tendo aspirado, ainda existe o risco de broncoaspiração? Vai sempre que ele pode continuar vomitando. Entendi. A cabeceira elevada, né? Então, você tem que ficar muito ligado. Por quê? Porque esse é um doente que, se você ambusar ele demais, você aumenta a pressão abdominal e ele broncoaspira ainda mais. Entendi. Então, assim, eu vou deixar um catéter nasal para ele, não vou hiperventilar, tá saturando 90% agora, e aí fica aquela história. Eu vou fazer uma mina para ele e eu corro de piorar a taquicardia dele, para subir um pouquinho a pressão, eu vou entubar esse paciente ou eu vou cardioverter ele. Ele tem um problema claro, que é uma taquicardia agora, com instabilidade hemodinâmica, certo? Perfeito, perfeito. Aí, o que eu tenho que fazer para esse paciente? Bom, como ele está em instabilidade, eu tenho que fazer uma cardioversão elétrica, certo? Show. Eu tenho que sincronizar? Isso, por favor. Então, eu vou sincronizar. Quantos joules você quer? Pode ser. Ele tem 70 quilos? No fundo... Pode ser ali 120, não é isso? 120, independe do peso, né? Certo? Certo. Beleza? Você quer puxar sinal vital de novo do paciente? Por favor, por favor. Então, eu vou puxar de novo o sinal vital do paciente. Tá? Beleza. O que você quer fazer? Pode verificar, por favor? Pode sincronizar? Já está sincronizado. Eu marquei aqui. Tá ótimo. Então, pode fazer os 120 joules, por favor? Tá. Carreguei. Afasta todo mundo da equipe e pode liberar. Posso? Por favor. Pronto, choquei, doutor. Checa pulso novamente. Tá com pulso o paciente agora. Quer rever esse sinal vital dele? Por favor. Tá um pouquinho tenso ainda. Beleza. Tá? O que Beleza. tem? Agora são os cuidados pós... Não, mas ele não chegou a parar? Parou em assistolia. É verdade, é o mesmo caso, Vamos lembrar um pouco o caso, para a gente passar para o próximo, tá? Verdade. Então, é um doente que chega, tem uma história de vômito, bebeu, chegou de madrugada no hospital, tem uma história de trauma. Eu tenho que pensar, o doente chega dispneico, começa a desaturar, eu tenho que passar em broncoaspiração pelo vômito e encerramento intracraniano por trauma, doente que está com intoxicação alcoólica. É difícil ver o nível de consciência desse paciente. Você não sabe se é pela intoxicação ou se é pelo trauma. O doente para com hipóxia, então eu tenho que aspirar o doente que parou por broncoaspiração. A gente aspirou o paciente, parou em assistolia. Eu tenho que seguir massagem cardíaca, fazer adrenalina desde o primeiro ciclo. A gente fez no C1, a gente fez no C2. Chocamos o paciente sem sincronizar. Ele saiu em fibrilação atrial instável, certo? Se é uma fibrilação atrial instável, eu mantenho a viéria dele, eu evito ventilar demais com bolsa extravascular para ele não ficar vomitando, para não dar bolso demais, aumentar a pressão abdominal. E vou cardioverter sincronizado. Colocamos 120 joules, cardiovertemos o paciente, ele está com cateter nasal de O2 agora, um Glasgow ali 13, está agora com uma estabilidade, uma PA de 168, está bem melhor que o 6x4, e agora são os cuidados pós-cardioversão. Certo?
Então, quais os próximos passos? Eu tenho que colher uma gase desse doente, avaliar se ele vai ser entubado mesmo por broncoaspiração ou se eu vou manter um catéter para saber se ele responde, vamos ver a resposta dele. Tem que hidratar esse paciente, avaliar o início de uma amina vasoativa. Então, talvez comece uma nora aí para esse paciente, se ele começar a ficar instável mesmo, que agora é cardiovertir esse doente. Né? Faça o volume primeiro, que às vezes só com volume ele vai responder. Né? Então, vou fazer uma etapa aqui para ele de 1.000 ml de volume, tá, Rafa? Beleza. O paciente tem alguma comorbidade? Então, sem comorbidade, só tem energia de pirona. Tá? Esse é outro caso, só que eu me perdi. É o mesmo caso. Acabei de cardiovertir. Pós-cardioversão. Cardioverti, fiz 1.000 ml de volume agora. Tá? Beleza. Tá Glasgow 13. Então, tá aqui. Pode ser ringer ou soro, tanto faz? Tanto faz ringer ou soro. Tá? Beleza. O que mudou? Então, é uma paciente que melhorou um pouco a PA, com catéter nasal, já está saturando 93 ali, frequência cardíaca melhorou, né? Frequência respiratória melhorou para 24, não é isso? Então, colhi uma gase do doente, vejo se ele está acidótico, vejo laboratório, hepatograma, hemograma, e vai entrar na terapia intensiva. Show? Beleza? Beleza, obrigado. André, Bom, meu cara, vamos pro próximo caso. O Glasgow dele tá comprometido, não tá? Por causa do álcool. Como é que fica aí? O Glasgow vai sempre estar comprometido por causa do álcool. Aí vai ser sempre aquela dúvida. Você vai esperar para avaliar esse paciente? Não, a gente vai fazer uma tomografia de crânio para ele. Tá bom? Beleza? Vamos pro próximo caso. Beleza.